E a gente te conta que a linha de hidratantes labiais Carmed Fine da CIMED é inegavelmente um fenômeno farmacêutico, né? Sozinho, o produto multiplicou por 5 vezes o mercado de lip balms no Brasil, vendendo mais de 2 bilhões de reais nos primeiros anos de vida. Mas nem só de hidratantes quer viver a CIMED, cujo desafio é repetir o feito com outras marcas do portfólio. Vamos falar agora sobre os planos de negócio da empresa. Conversamos com o João Adib, CEO da CIMED. Bem-vindo, João. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde. Prazer incrível, Muriel. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria muito de saber, antes da gente começar a falar dos planos de vocês, queria muito saber um pouco mais sobre como a Carmed está se desenvolvendo, como ao longo aí dos últimos anos vocês fizeram esse movimento e como tem se destacado. É impressionante, feito tanto sucesso, principalmente entre os mais jovens. É isso aí, como bem você falou, acho que o nosso propósito na CIMED é construir prateleira e não destruir prateleira. Até porque eu sou um bom vendedor e eu gosto de levar isso para o varejo, as oportunidades. E realmente o Carmed foi um fenômeno que surgiu aí há praticamente há quase 2 anos, já levou quase 2 bilhões de faturamento aí para o varejo e sempre tem uma novidade. E hoje, por sinal, é o grande dia que é o lançamento de uma super collab que a gente está fazendo com o Carmed e Coca-Cola também, que é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Você até falou que é vendedor, e é curioso isso, porque hoje é dia do vendedor, né? É muito interessante pensar nesse cenário. Eu queria até entender um pouco de como é que você fez esse movimento e o que você aprendeu e poderia até passar de dica para quem está nos assistindo, para quem é vendedor e também se inspira no movimento que vocês têm feito. Primeiro é parabenizar aí todos os vendedores por nosso grande dia, né? Eu tenho orgulho de ser vendedor, me apresento como vendedor, até falo assim, eu não sou o CEO, eu sou um vendedor. Comecei minha carreira em vendas muito cedo, com 15 anos de idade, hoje eu tenho 53 anos e tudo que eu construí até hoje na minha vida foi através de vendas. Então hoje eu brinco e falo o seguinte, que a CIMED existe porque ela é uma máquina de vendas que tem uma indústria farmacêutica de bens de consumos. E venda sempre está no nosso primeiro lugar. Então hoje é um dia de comemorar muito que o vendedor hoje é a maior profissão do mundo. E, João, aproveito também para perguntar para você, diante desse cenário, porque a gente sabe que a CIMED tem um orçamento muito diversificado, né? Queria entender, hoje em dia, como é que está esse movimento realmente quando a gente olha para a receita. Hoje a receita tem sua maior quantidade, maior parte vem de medicamentos, hoje da CIMED, ou de outros produtos, como, por exemplo, os hidratantes labiais? Na verdade, a CIMED ela é dividida em 4 categorias. Tá? A CIMED, a fundação dela vem de uma indústria farmacêutica, onde todos nós nos conhecem, onde a gente tem uma linha de OTC e produtos genéricos. Quando a gente vai para o salão de loja de farmácia, a gente fala em vitaminas, higiene e beleza. Então, a gente divide o nosso portfólio em 4 canais. Desses 4 canais, 60% é medicamento e 40% é o não medicamento. Incrível. E a gente pode falar que, de modo geral, os não medicamentos também avançaram bastante quando a gente olha para a receita da CIMED nos últimos anos. Isso, quando você olha da pandemia para cá, a gente teve fenômenos das vitaminas, né, com a Lavitan, que é a marca número 1 de vitaminas do Brasil, e aí logo na sequência você vê também com esse fenômeno que foi o Carmed, que até então era uma categoria que ela não era explorada no Brasil. Então a gente viu isso como oportunidade e geramos esse grande acontecimento aí que foi o Carmed. E aí, queria falar um pouco sobre planos de futuro também de vocês. Vocês têm pensado e estão olhando para um longo prazo ou talvez um curto prazo, fazer um IPO? Como é que vocês estão organizando esse cenário? Na verdade, esse ano a gente teve a entrada de um fundo soberano dentro do nosso board, onde nos qualifica para a gente poder, na hora que tiver uma janela, a gente está preparado aí para grandes oportunidades. Mas fora isso, a gente continua com o nosso plano de expansão. A gente segue o nosso plano, onde a gente já começou a expansão da fábrica no ano de 25, aonde a gente deve estar com esse plano já concluído agora no começo de 26, e aí se vendo as tendências de mercado, né? Acho que a gente tem uma grande oportunidade aí, principalmente durante as crises, onde surge aí algumas janelas. Vamos ver, ou o M&A, ou uma abertura de capital, ou enfim, acho que a gente tem que aproveitar essa onda. E então vocês pensam num cenário talvez para um médio prazo, longo prazo? Como é que vocês enxergam? Eu acho que talvez até para curto prazo. Perfeito. Tem alguma data de talvez vocês podem começar a se movimentar para esse cenário? Eu, como um bom vendedor, eu sempre tenho que trazer o desejo, né? Acho que o mercado vai estar esperando, sim. Nós somos a farmacêutica que mais crescemos no Brasil, a gente tem uma cultura bem diferente por ter uma cadeia de distribuição própria. Então, eu acho que o mercado entendeu o que é a velocidade da CIMED, e a CIMED entende muito de Brasil. Eu acho que essa pode ser a grande oportunidade aí para esse grande mercado que todo mundo fala.
Pois é. E aí você falava também sobre acompanhar as tendências. Tem uma tendência que a gente está acompanhando bastante, é a caneta emagrecedora nesse momento, né? Queria entender, eu sei que vocês já estão de olho nesse movimento também, vocês já estão desenvolvendo essas canetas, como é que vocês estão pensando em entrar nesse mercado? O nosso pipeline de pesquisa e desenvolvimento, nós temos mais de 150 novas moléculas dentro desse pipeline nos próximos 5 anos. E dentro desses 5 anos, a gente sim tem a intenção de futuramente ter a nossa careta, e que, por sinal, vai ser a careta amarela, que é a nossa coroa amarela. Só que, fora isso, enquanto a gente não tem a careta, o que a gente começou a desenvolver dentro do mercado? Alguns produtos que eles podem ser auxiliares a esse tratamento. Principalmente quando a gente fala de quedas, de perdas de proteína, perdas de massas magras. Então, a CIMED, a gente olhou esse mercado de um outro lado e a gente cresce também dessa maneira. Perfeito. E vocês já estão lançando esses produtos também? Quanto que vocês estão vendo esse movimento surgir? Não, a gente já começou agora, principalmente na base de proteína, a gente já tem tantas as nossas proteínas em pó como as nossas proteínas em HT com a família Lavitan, e a gente tem também agora um fenômeno que está acontecendo, que quem está usando as canetas, eles têm muita queda de cabelo. E a gente hoje, por ser a marca número 1 de vitaminas, a gente também tem essa categoria com um grande avanço. Perfeito. E para a gente encerrar nosso papo aqui, João, queria entender o que vocês esperam para 2026 diante aí dessas novidades e esses movimentos que vocês têm feito. Eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que, independente da situação que o mundo está vivendo, eu acho que o Brasil ele tem muito potencial desde que a gente entenda o consumidor que a gente quer chegar. Acho que não é vender o mais barato, não é vender mais o caro. Acho que é mostrar para a população brasileira que tem uma indústria nacional diferenciada que pode dar produtos e levar acessibilidade a toda a população. Acho que esse é o nosso propósito, que a gente vem seguindo aí em frente. Eu acho que a gente tem um 26 aí um pouco melhor, principalmente quando a gente começa a falar de taxas de juros menores e variação cambial também. Nesse momento a gente tem um dólar aí bem mais baixo, que ajuda a gente a poder rentabilizar e oferecer isso para o público final, que é o nosso consumidor. Perfeito. Queria até entender um pouco sobre esse cenário, o quanto que esse cenário de macroeconomia e até o dólar também, o quanto que isso tem influenciado na compra dos consumidores como um todo, porque a gente tem um dólar que se desvalorizou bastante ao longo desse ano, que não era esperado, e a gente está ao mesmo tempo com uma taxa de juros altíssima, em torno de 15%, pelo menos até o fim desse ano. Como é que isso tem influenciado como um todo nas vendas de vocês e no movimento de vocês? A gente começa com uma variação cambial do dólar muito alta no começo do ano, onde a gente já tinha feito o nosso orçamento. A indústria farmacêutica ela só tem um aumento de preço por ano, tá? Então a gente seguiu o nosso aumento de preço, que é limitado pelo governo em abril, e a gente segue agora, mesmo diminuindo as margens, mantendo os descontos que a gente sempre ofereceu, tanto para os nossos clientes como para o consumidor final. O que acontece agora com a queda do dólar, a gente começa a rentabilizar algumas categorias que nós tivemos perda de rentabilidade. Muito bem, João Adib, CEO da CIMED, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu, para conversar com a gente aqui no Money. Muito obrigado, Muriel. Um abraço para todo mundo aí. Obrigada, um abraço.